gente discutir o filme Ar-Condicionado, Afrofuturismo Angolano. Esse filme está lá na plataforma MUBI, tá? Está lá na plataforma MUBI, aliás, é sensacional. Eu estou assim, vendo filmes adoidados dessa plataforma. O grande protagonista é os ar-condicionados na cidade de Luanda, tá? Capital da Angola. Esse filme ele foi produzido por um coletivo chamado Geração 80, um coletivo lá de Angola. O filme é dirigido por um diretor chamado Fradique, mas, na verdade, o nome real dele é Mário Bastos. Tá? Ele é um cineasta promissor, ele se formou nos Estados Unidos, em Belas Artes, na Academy of Art University, em São Francisco. Depois dele ter se formado lá, voltou para a sua casa, voltou para Angola, e aí ele produziu um documentário chamado Independência, em 2015, que é uma espécie de crônica, uma crônica do colonial, né, da Angola, a história colonial do país, as guerras da independência de 61 a 74, até a ruptura do colonialismo português, mas depois a entrada da Guerra Civil, logo depois, né, em 75, ela se estendeu a Guerra Civil lá em Angola de 75 até 2002, com alguns momentos de interlúdio, né? Mas ela praticamente, historicamente, está se configurado aí de 1975 a 2002. Esse documentário Independência trata sobre isso, tá? E nesse filme Ar-Condicionado, ele se baseia muito na questão das memórias, as perdas, o que esse povo perdeu em culturalmente, né, existencialmente, o que eles perderam nessa história, né, da colonização, as guerras para separar de Portugal e depois, logo em seguida, a Guerra Civil, tá? Em Angola. Tá? Então, há uma linha de continuidade entre esse documentário Independência, de 2015, e esse filme Ar-Condicionado. Mas em Ar-Condicionado ele vai para a ficção, mas assim num híbrido de realismo fantástico e ficção científica. Os grandes protagonistas são os ares condicionados. É uma história maluca, bizarra, surreal, que é mais ou menos o seguinte: de repente, os ares condicionados, os aparelhos de condicionador de ar, que são inúmeros, né? É mostrado uma cidade de Luanda com muitos cortiços, prédios antigos, e ar-condicionados pendurados por todo lugar, muito quente, né? E, de repente, esses ar-condicionados começam a cair, eles começam a despencar por todo o país. Ninguém sabe o motivo, do nada, cai. E começa a matar pedestres que estão ali na hora errada e no lugar errado. Ninguém consegue entender o que está acontecendo. Por que, de repente, os ar-condicionados eles estão começando a cair? O que estaria ocorrendo? Uma conspiração chinesa após o acordo econômico sino-angolano? Será que os chineses é uma conspiração para os chineses venderem ventiladores? O que será que ocorre? Uma versão assassina da obsolescência planejada dos objetos? É uma versão assassina da obsolescência planejada? Será uma conspiração das multinacionais contra o povo angolano? Uma inusitada faceta das mudanças climáticas? Isso que está ocorrendo? Ou será algo mais mágico e surreal? É por aí que vai o filme, tá? É interessante que o filme tem uma crítica, não só essa questão das memórias das perdas do povo angolano e da cultura em todas essas décadas de guerra, anticoloniais e depois guerra civil, mas também uma crítica às opções de urbanização, como Angola foi, especificamente a capital Luanda, em relação ao consumismo, ao capitalismo. É uma crítica simbólica à sociedade de consumo e ao capitalismo, tá? Aproveitando-se de uma visão, de uma ideologia invertida, no qual se baseia o próprio capitalismo.
É interessante o seguinte, em Karl Marx, vamos falar um pouco de Karl Marx aqui, vamos ser marxistas. O conceito da ideologia em Karl Marx, claro que tem aquele momento ali do jovem Marx, né, da ideologia como falsa consciência, ideologia como mentira. Só que na medida em que Marx vai vamos dizer assim, amadurecendo, principalmente no livro O Capital, e no seu primeiro capítulo, A Mercadoria, ele sofistica mais o conceito de ideologia. A ideologia não é apenas uma falsa consciência, uma mentira. É uma visão invertida, uma consciência invertida da própria sociedade. Uma consciência invertida da própria sociedade. A maneira como a sociedade se apresenta para nós é de forma invertida. De que maneira? Segundo Karl Marx, como feitiço, magia animista, fetiche. Karl Marx viu o capitalismo como uma gigantesca fantasmagoria. Como assim uma fantasmagoria? Que, de repente, as mercadorias parecem ter vida própria, o mercado parece ter vida própria, ele fica tenso, deprimido, entra em pânico, de repente você põe o dinheiro, aplica no banco, ele rende magicamente juros. Então, como assim? O dinheiro produz mais dinheiro? Tá? Nunca me esqueço aquela propaganda do Unibanco, aqui os mais velhos aqui vão, da live aqui vão lembrar. A propaganda do Unibanco, a campanha Nem Parece Banco, não sei se alguém lembra, isso é nos estertores, no final do Unibanco, antes de ser comprado pelo Itaú. Então tinha aquela animaçãozinha das moedinhas. A moedinha ia lá, entrava no banco, ela ficava grávida de mais moedas. A moedinha tinha vida própria, era um personagem. Até usava esse vídeo publicitário para os meus alunos como exemplo de fetichismo da mercadoria. Tá? Tem no YouTube, tal, essa série. Tá? Unibanco Nem Parece Banco. Então, o que é? O dinheiro rende juros, o que é? O dinheiro fica grávido de mais dinheiro, a moedinha fica grávida de mais moedinhas. Tá? Essa visão fetichista, animista, também replica na sociedade de consumo. Então, de repente, parece que as mercadorias têm vida própria, elas têm motivação, elas têm entusiasmo, elas têm alegria, que nem aquela campanha lá do... é da Claro, né? Acho que é da Claro, não sei, não é de fibra, de internet. Eu não lembro o nome da marca. É bom não lembrar mesmo para não fazer propaganda gratuita, publicidade gratuita, em que parece que a casa fica todo mundo alegre. Você põe uma internet de fibra ótica, fica mais rápida, e a casa todo mundo fica feliz, todo mundo fica iluminado. Não sei se alguém lembra. É Claro Fibra, ou sei lá, não lembro agora a marca. Mas parece que a própria internet ela tem a motivação, a alegria. Para você ter isso de volta, que são valores humanos, é a Vivo Fibra. Obrigado, Valdemar Sena, aqui colocou. É a Vivo Fibra, que está aí toda hora na televisão, essa propaganda. As pessoas ficam alegres, felizes, a casa se ilumina, de repente tudo se acende na casa. Então, é uma consciência invertida. Então, por que invertida? Porque isso esconde as relações sociais de produção. Se o seu dinheiro rende no banco, é porque alguém está perdendo. Se a taxa Selic é aumentada pelo Banco Central, é que tem muita gente se ferrando, para não dizer outra coisa. Não vou dizer palavrão aqui, que tem que elevar o nível aqui da live. Agora estou com uma plataforma paga aqui do StreamYard. Então, nível aqui. Tem muita gente que se ferra. O seu dinheiro lá no fundão, lá, prazo fixo, está rendendo bem, agora com a taxa Selic, tem muita gente perdendo. Assim como se esconde as relações sociais de exploração de produção por trás das grifes, das marcas e desse valor fetichista dos produtos na sociedade de consumo. É uma visão invertida. É interessante que nessa visão invertida, essa consciência invertida da sociedade, a própria crítica ao capitalismo passa, a crítica simbólica ao capitalismo, como faz o filme Ar-Condicionado, ela tem que também ser invertida, tá? Para poder fazer essa crítica ao capitalismo. Então, por exemplo, você vai ver, por exemplo, os documentários, vocês devem conhecer esse documentário canadense, The Corporation,
é um documentário de 2003, em que, nesse documentário, se avalia as corporações como se fosse uma personalidade humana. Se ela fosse uma personalidade humana, seguindo os critérios de diagnósticos DSM-IV, os critérios de diagnósticos, em que diagnóstico esse ser humano, a corporação, se enquadraria, tá? Por exemplo, ou então você vai ver no realismo fantástico, sci-fi, terror, que você tem carros que ganham vida e viram assassinos, tomates, o clássico, né? Tomates assassinos, tomates que ganham vida e começam a matar, a bolha, sei lá, animais, objetos inanimados que ganham vida e começam a perseguir seres humanos, tá? Ar-condicionado não é diferente, tá? A história é o seguinte: ela é baseada em dois personagens. O Matacedo acompanha o Matacedo. O Matacedo é uma espécie feito pelo José Quiteculo. José Quiteculo. O Matacedo é uma espécie de faz-tudo. É um zelador de um prédio, mas que faz biscates. Então, você conhece ali um submundo da cidade de Luanda de pessoas que ganham grana fazendo pequenos serviços. Olha, estou precisando de um garrafão de água, vai lá buscar para mim. Tá? Uma moradora de um prédio. Então, o cara vai lá e traz e ganha uma grana. Tá? Todo um submundo que está ali desses fazem tudo. E a Zezinha? A Zezinha é uma faxineira, uma diarista, a Filomena Manuel, que trabalha por uma típica casa, um apartamento de classe média que tem um patrão que é grosseiro, aquela coisa de elite, né? A gente endinheirada, mas grossa, trata mal a empregada, tal, assediador moral, né? Tal. E o ar-condicionado dele desaba também, cai, tá? Então, ele fala, olha, o Zezinha, você tem que me resolver esse problema do ar-condicionado até o final do dia, tá? Vai lá, se vira. Tem que resolver. Então, a Zezinha vai pedir ajuda para o Matacedo, tá? O Matacedo, que conhece ali todos os meandros, vai levar o ar-condicionado para um comércio de material elétrico de um cara, né, chamado Mino, é um técnico chamado Mino, o David Caracol, que é o nome do ator. Então, está aqui todos os personagens que vocês estão vendo. O Mino, que é esse personagem com barbas brancas, ele é dono da loja de material elétrico e ele descobre uma coisa, ele monta uma teoria do porquê que os ar-condicionados estão caindo. Eles estão caindo assim como frutos que amadurecem, simplesmente caem, tá? Mas estão maduros do quê? Aí é que vem a descoberta dele. Olha, isso aqui não é spoiler porque tem mais coisas envolvendo. Ele, claro, a loja dele é uma pilha de videocassetes, aparelhos de TV de tubo, de raio catódico, só velharia, coisas assim muito antigas, fitas VHS e tudo mais. E ele consegue conectar o ar-condicionado a um videocassete e um aparelho de televisão, e ele descobre que, por algum motivo inescrutável, assim, as memórias dos proprietários estão sendo gravadas nos ar-condicionados, nos ares condicionados, vamos falar o português correto aqui, nos ares condicionados, tá? E elas aparecem no aparelho de televisão. Na verdade, esses ar-condicionados estão despencando, eles estão caindo porque estão maduros, cheios de memórias dos próprios moradores, dos próprios proprietários. E são memórias de perdas, são memórias assim sentidas do que está perdendo. E o próprio ar-condicionado é a própria falência urbana, tá? Prédios, lugares muito quentes, tá? Com um tipo de arquitetura que, em vez de ir a favor do clima, se adaptar ao clima, pelo contrário, vai contra o clima. Então, cria aquela tragédia de microclimas assim, simplesmente áridos, quentes, microclimas urbanos, e entra o ar-condicionado como uma solução fetichista, né? Porque está embutido no ar-condicionado a questão da posse, poder e tudo mais,
Mas é claro que nesse também o outro lado que o filme aborda, nessa epidemia de ar-condicionados que começa a cair, quem se ferra mais são os mais pobres, porque eles não têm condições de substituir seus aparelhos, enquanto os outros mais ricos têm condições de mandar para conserto, de até comprar um novo, tal. É muito interessante essa coisa. A crítica ao capitalismo é feita também da mesma forma invertida, aproveitando-se a própria consciência invertida. O ar-condicionado no filme tem uma visão animista. Tem uma certa altura do filme em que você vê pessoas chorando, tal, uma espécie de um velório, você espera que vai ter um ser humano lá morto. Não, é o ar-condicionado que quebrou. As pessoas estão chorando, ali sentidas no velório. Parece que é uma coisa de costume, né? Inclusive, vem pessoas ali que não tem nada a ver com o defunto, com o falecido, e vem lá para chorar, para ajudar os parentes do defunto a chorar também. São assim, choradores profissionais, sei lá. Mas é interessante, até fala os detalhes assim da produção o Fradique conta em entrevistas que eles foram gravar essa cena, as pessoas chorando num dos apartamentos tal, e começou a vir gente invadindo o set de filmagem dos outros apartamentos para chorar também. Um negócio tão assim enraizado. O Fradique, ele coloca, né, da onde que veio a inspiração. Ele fala o seguinte: eu e meu diretor de fotografia, que foi o roteirista, o Eric Klaver, nascemos e crescemos e ainda moramos nesses prédios muito antigos, que têm muitos problemas de infraestrutura, principalmente com água e eletricidade. As pessoas moram lá em apartamentos, mas também tem gente que trabalha lá como segurança, gente que carrega água. Há um mercado negro em torno dos próprios edifícios. Queríamos contar uma história em que todo o universo do filme fosse o edifício e os arredores, o que torna esse filme muito interessante, né? O Fabrício Laszlo aqui lembrando o meu refrigerador não funciona dos Mutantes, que é bem isso, né? Os Mutantes, a gente já falou, já tivemos uma live aqui sobre os Mutantes. Os Mutantes, eles compõem essa música Meu Refrigerador Não Funciona, porque os eletrodomésticos ali era o símbolo fetichista de uma nova classe média brasileira em ascensão, né? Então, aqueles eletrodomésticos maravilhosos que a gente via, que se via nas séries, os chamados enlatados norte-americanos, as séries que apareciam aqui na televisão brasileira naquele momento, Ginny é um gênio, A Feiticeira. Então, você via aquelas cozinhas com aqueles eletrodomésticos, não temos aqui no Brasil. Olha só aquele forno elétrico da feiticeira, tal. Então, essa coisa, o refrigerador, então, esse blues de lamentação, meu refrigerador não funciona, uma grande tiração de sarro da classe média que estava surgindo naquele momento, que é a questão do ar-condicionado também, né? O meu refrigerador não funciona do cineasta Fradique aqui. E essa questão do realismo fantástico. Então, vale a pena dar uma olhada nesse filme. É um filme, a gente vai alertando, é estranho, talvez contando assim, parece que é agitado e animado. Mas é um filme melancólico, é um filme... Não chega a ser triste, mas é muito realismo fantástico, tem muitas cenas até cômicas, né? Até involuntariamente cômicas, tal. Mas é um filme de queima lenta. As coisas vão acontecendo de forma muito lenta, né? Que é uma tendência do cinema, pelo menos do cinema independente, né? Essa coisa de slow burn, né? Que fala-se, né? De queima lenta. E você vai acompanhando os planos, principalmente as steadicams, que são muito bem utilizadas no filme. Você vê o Matacedo andando por aqueles cortiços, por aquelas vielas, aqueles corredores de apartamentos antigos, velhos, tal, com a steadicam acompanhando, muito bem trabalhado, assim, a fotografia é excelente, vale a pena dar uma olhada nesse